Musondi na chimwana chaka chidabaliwa ine. Ndina china chimwana nsukuti ine ndabaliwa babe pazona panyamhita pano. Ndina torari wa pano. Hoje ndina torari pano ndabaliwa pano pa zona nyamhita. Nyakwawa ndine Guruiji Maneka Shikali. Paseni basi mvunzo ndende. A senhora Francisca Jornal só não sabe o ano que nasceu, mas sabe claramente que nasceu aqui em Nhambita, no régulo de nome Luís Manecas Chicane. É natural daqui. Pai wangu mbapana, panyamhita pano. Soko dazenda kachona bera mbaferese limbo bera. Familia yache yensi dabalai na nkazu nangu mbabera kumajinda kulia na familia yache pai panyamhita pano. O pai é natural daqui, mas radicou-se na Beira e acabou perdendo vida lá mesmo. E tinha já uma outra segunda esposa lá, mas ela, a Dona Francisca, cresceu aqui. E a senhora casou aqui também, em Nhambita, e a senhora tem filhos? Sim. Na nangu ndabalila kukazala kwa casamento pano, até o barawa nangu pano. Pa zona Nhambita ine. Casou-se aqui, tem crianças aqui em Nhambita. Tinha 12 crianças, depois o outro perdi, ficou 5. Mas o cura ali, só que tive um tem. Tem netos, mas ainda são de idade muito menor. Muito pequenininhos. Que papel que a senhora tem aqui na comunidade? A comunidade de pano, efetivamente viver bom. Atu viver bem marongado. Como de zona yato. Zona ya como saiu na ngoro viver aí bom. O viver pano. Entendendo? As explicarem. Ela está a viver bem aqui em Nhambita. Por ser natural daqui, está a ver que tudo está a andar conforme. Nunca viveu num outro sítio para poder fazer comparação, então acha que está bem aqui em Nhambita. Basaratu nda kulima. Kulima mesmo. Panyamhita pano desse ano comunidade yense basaranja inja kulima. Ndio basaratu ana ngombe já wakazi wana salambalima nango kwenda kasenza shtengu wanangu sisi ndio ni mapuzo sawa ene ya project rupatwa mabasa na majove hapa nango panyamhita pano wanango adakarambo na kutika zaoneka mbo project za kumusalimbo kuitai kusenza so chikuru maninge basara pano ndakulima salima utiro magwere ndozi mapira nyemba ijao salima ndicho pona na ife bana ife ninga ife comunidade panyamhita pano. A atividade principal e que é praticada pela maioria dos residentes nesta comunidade de Nhambita é a agricultura. Mas tem 2 grupos que trabalham, um no Chitengo, no Parque Nacional da Borongosa, outro aqui no Centro de Educação Comunitária. E ainda tem outros jovens que ainda não conseguiram ter a sorte de ir para Chitengo ou para o Centro de Educação Comunitária. Estão aqui dentro da comunidade à espera por uma oportunidade de trabalho. Então, mas para a maioria, o maior trabalho que fazem aqui para sobreviver é a agricultura. E produzem milho, produzem mapira, produzem feijão nhemba e muitos outros tipos de feijão. É muito mais para o alimento da família ou vocês vendem? Para a família kuja. Wakamba lipo nya kugulisirambo ngona kuti wapatambo mwindu kumoitambo maningi kumida ntao unaona saburambo nya kugulisa pa mercado mbugulisambo kwa soko nambo sabao. Principalmente é para o sustento das famílias. Mas, quando há excedente e aparecerem pessoas interessadas em comprar, então aquele que tem excedente leva para o mercado e aqueles que querem comprar, vêm comprar. Mas o objetivo número 1 é para o sustento das famílias. O que a senhora já viveu aqui? Ninga pazona pa. Ninga nalonga tenepa ninga naine. Takara panyamhita pana zabwera project nango na trade. Tikapata basa. Basi miti likone imwe. Famba ticheka maminda. Ndao inango kwendesa mburawa inango kwendesa pungo bwa Maria mutwambamba tikana project ne trade. Nzungu eneo magwaya za project ne ate masi mdiseti yana.
yadzamala projeto. Padzamala projeto já atizidza unavyo nango mperego katika basa la kusenza pa vivero fabrika limiti tenepa. Pachaka mbitika mzona, pachaka mbifamba chika mzona. Ndio kaita antu panje basa. Kana antu maningi matrabalhador pata basa kada grupo, basa achi kada grupo, basa achi kada grupo, basa achi. Wanangu akusenza kapenteria nango sarasao. Ngefana grupo de vivero. Nakapata essa basa. Uma das transformações que ela assistiu pelo tempo que cá está tem a ver com um projeto chamado EnviroTrade. Esse projeto de EnviroTrade trabalhou muito em 3 comunidades. Aqui mesmo em Nhambita, estava a apontar, parece que tem algumas árvores que podemos ver. Portanto, esse reflorestamento foi por EnviroTrade, mas também tem uma outra zona chamada Bui Maria, onde EnviroTrade também fez o reflorestamento. E em Bulau, aqui uma outra comunidade assim em direção à Vila de Gorongosa. 3 comunidades. Então, e para além dessa coisa de reflorestamento, esse projeto também introduziu a seração e trabalho em viveiros. Em viveiros são os locais onde produziam as mudas, para depois serem reflorestadas nessas 3 comunidades. E na seração é onde se fazia um trabalho de madeira para serem carteiras, etc., já aqui no acampamento. Mas esse projeto durou 7 anos. E depois dos 7 anos, não acabou. teve mais. Não teve mais. Então, dali para cá, não tem mais outra oportunidade de trabalhar. Mas ela era uma das pessoas que estava alocada ao trabalho dos viveiros. Aqui estava sem árvore? A zona para bombo de e cara vazio, só desafungucar, já tem para já na bacene a projeto já. Porque para conectar numa basa projeto e também e na floresta a digana que destruir com banda mititai só a digana se atenepa quando a banda miti pombo faz na ngombo parte ya kuti indi zona tampau indi zona ya floresta kuti digana com banda miti digana upitsa moto digana caça afetiva abidikani ne chai sapurubiri bazalanga pano kaoneka kwene ulikwenda mesho msangamo unapatiwa mbusungwa ate sedi yakona njene indi sedi ya komite sestao ya karapo basaranje ne soko tipo presidenti chinchino apinda bya kalipene pa ya sweka asandi presidenti nangu apinda chinchino alipa huko papavua biro agora asati ya uya kuya zache chisenda maja ora zinangu ja hapa ja udokuya já começaram a trabalhar a base na parte. Em termos de trabalho, quando essas coisas de projeto foi tudo para baixo, então ficou a vegetação. Antes da vegetação havia desmatamento, mas com o trabalho do projeto reduziu-se o desmatamento. E esta casa que está aqui atrás, aquela construção pequena ali, é a sede do Comitê de Gestão de Recursos Naturais dentro desta comunidade de Nhambita. Mas a pessoa que era responsável por isso faleceu. Tem uma nova pessoa chamada Bio, que vive em Bulau, em Pavua. É uma pessoa nova, ainda não começou a vir trabalhar muito, mas pode ser que dentro dos próximos dias, já que começa o desmatamento, a de vir. Enquanto fizeram esse trabalho de reflorestamento e trabalho de conservação dos recursos naturais, começaram a ser proibidos de cortar árvores de qualquer maneira, de acender fogos, atear fogos de qualquer maneira, ou de sair daqui da zona tampão e entrar na floresta e ir lá fazer coisas que são proibidas. Isso tudo começou a ser proibido já há tempo. E a senhora vê como essa relação com o parque, né? Porque assim, tem uma série de restrições que foram colocadas para a comunidade. Como é que a senhora vê isso? Ninga miti ina direto kuditi onerere na kuti mshipa para karefe manero fema fe atili pantunzi tenepa ndi muti se muti fenka karabo tina karajana nga wanhu wakuoma iyi ninga nyama irupurubiri kuna kuti fenga alikuya anango madziko akunza kuzadusa mapostari nyama alikuya anango madziko kunza ati zatola karabona ya miti. So ifati vizi como natora, na maneira que ia visitada, lá com essa tola que ia uleta projeto, e caronga tem para miti e mvula na usabara madziko kwa datora macarbono kwa nakajita pinu zao, na fumisa na zona.
Agora ninga muti ndi muti na polo tema tatema muti unango i unashikirite amaro i ndi munhu tangwa muti para galepo ndi munhu sote chimwana kubva zvinalonga iwo zvinezvo kujifunza. Com o parque estão a aprender e a reforçar a ideia de que não podem fazer o desmatamento, cortar as árvores de qualquer maneira, porque nós estamos, por exemplo, aqui a respirar o ar puro graças às árvores que purificam esse ar. E também com esse projeto que ajudou a reflorestar aqui, eles aprenderam que há uma forma de sequestro de carbono. Ela não sabe como se faz, mas sabe que através das árvores há forma de como sequestrar o carbono. Então isso demonstra a importância da conservação da flora. Quanto aos animais, pior ainda, porque não só são bons para manter o ecossistema, mas há pessoas que saem de longe para virem ver esses animais, tiram fotografias e deixam dinheiro. Então isto é uma forma que estão a trabalhar junto com o parque e a aprender a importância desses recursos faunísticos e os recursos da flora. E a senhora já foi ao parque? Ainda visitar nyama, na kuti panindiri pa comitê, ndiri membro pa comitê resistar. E também ndiri mai matrona au família mãe azimimba para kalene pano. Mabasa yense enete kuoneka mancontro ene ndiri pano ndikuavesesa. Nalonga iyo. Costuma ir ao parque ver os animais e ela também é uma das pessoas que trabalha aqui diretamente no comitê, não só vive na comunidade, mas trabalha no comitê, é membro do comitê e para além disso tem a responsabilidade de ser matrona. Matronas são aquelas senhoras que o parque criou nas comunidades que assistem as outras senhoras quando estão grávidas para poderem dar um parto de forma segura. Portanto, ela costuma ir ao parque nesse projeto de matronas, mas também já foi como membro do comitê dos recursos naturais desta comunidade, portanto tem ido. Projeto é matrona, ngoranga de faz quando a boi já tá na conta de mãe parteira ou amazona, ninguém faz atender com cabe com base daí. Só tinha tá com a espiricada, tá mwanango rubalira pa nyumba, só na pensa maninge ya pa nyumba. Ngazona yatina trazado na caro ya kuti kwenda hospitali ili Phungwe. Agora na direto kuti dia nafika dia zacho zikwenda kujifendera data lacho kuti abale. Aende kakhala kaza espera. Na dia na tekenyeka iye kule kwa maenfermeiro ali papi, ali pakaza espera pale. Achimwanika na kwanisa kukumbira ambalança, mbaenda kunafunika oshimoyo, obera, ndio basa lato fomba chifambira muno. O serviço de matrona agora não contempla assistir parto como tal, mas tem a ver com o acompanhamento dessas senhoras que estão grávidas dentro da comunidade para quando começarem a chegar as datas que elas se sentem que estão próximas para dar o parto, então elas, as matronas, acompanham essas senhoras para Phungwe. Por quê? Porque aqui não tem um hospital grande e não tem carro. Então as senhoras grávidas devem ir para Phungwe, onde tem um hospital razoável. Ela, com o trabalho de matrona, acompanha as senhoras grávidas aqui dentro da comunidade e quando estão a aproximar os dias para dar parto, então ela sensibiliza essas senhoras para irem ficar no Phungwe, onde tem uma unidade de saúde e tem uma casa perto chamada Casa de Mãe Espera, para todas aquelas senhoras grávidas que estão à espera para dar parto. Já lá no Phungwe, se a situação complicar e a senhora tiver que ser deslocada para um hospital mais grande, então o posto de saúde do Phungwe já sabe como fazer ligação, se é para Gorogoza, se é para Chimoio, se é para Beira, a senhora vai ser transportada de lá diretamente com ambulância para um hospital maior, onde ela precisa ter mais cuidados. Então, o serviço de matronas é exatamente esse. E depois que a criança nasce, a senhora acompanha também? Mwana ngabaliwa sote na vunza kwenda na controle a mãe. Na mãe com abrir ficha na 3 meses. Ndio basa inaita hivi. Dia ngakhala kuti nkhabe munthu akujudala kwenda naye mãe kakhala nyandukiri kwa pazona ningapana. O alonga cedo kuti ni pano já ndiri kubva ndiri mano ndiri kubva ukonza. Tina direto kumtola kwenda kamsia kuna mãe parteira, tuzibwerera ife pano kubwera pa nyumba. E ela zasala na família yake.
Quanto aos bebês, sim. Depois do parto, elas ainda têm um trabalho, as matronas, têm um trabalho de sensibilizar essas parturientes, essas senhoras que deram parto, para depois de... A criança, quando completar 3 meses, então, para levar para o hospital, para o controlo, para abrir a ficha. Mas antes disso, recapitulou a parte de gravidez ainda. Quando a senhora está dentro da comunidade e se sente mal, então aí no Pungue tem uma parteira mesmo, parteira. Para além dessas parteiras que assistem as senhoras para irem ao hospital, lá tem uma parteira. Então, em coordenação com a parteira, elas aqui acompanham a senhora grávida para lá no Pungue. Entregam nas mãos da parteira e voltam. Angabwera kwenye kubuka hospitali wefu tunadireto kumfikira pa nyumba pache. Tingafika tulonga naye botati tano mabara bonda bala mzubala defete ngabi. Tabo so tunasala ifo control yo na mwanaye kumandari mpasimana wenda control yo kangasi katatu. Machitatu aliyenza. Pasimana da control yo katatu. Angazamana bakalira mwezi haya vacina. Quando a senhora já deu parto, voltou, as matronas vão novamente visitar a senhora e saber como foi o parto. E depois dar instruções à senhora para semanalmente levar a criança ao controlo até a criança atingir a idade de vacina. E quando chega na idade de vacinação, também vão continuar a insistir para que a criança seja levada às vacinas sempre que necessário, em função das datas. Por que foi criado esse programa de vocês acompanharem as gestantes? Wakase ferere. Mnango na maa 3 dias. Asata itai abara. Alipakati na ifiti boi chato. Wanga depois alimaro. Panango na tautorgo na maka. Ukapana te kustado ya kuzamento, pila chapa te gurongoza ku hospitali. Agora zazona jana pazapita projeto jana zafunza zungua. Zazona já bandizika zvenezo. Já kwa zamangwa já nyumba hiyo já pungwa ku posto kuti mbaigari ikaza mai espera. So ifu tazapindiswa kuti muonelele da kuona mai mbana na balira pa nyumba. So muntu mbane kabalira kupi hospitali na kuti mnango akabara maro. Mnango na bara panduka, mnango na pela 3 dias na zabuda mwana akufa nafata mnango bala nkazi ne msuwa huko buda nao mwana ngabe agora hospitali kaona ikaja kabetseka. Agora puso já chinchino wantu wakwenda kabalira kupi hospitali e chinchino puso dasana nkuru kwa ifa mai wairi tichikala pa zona bano mai wairi e basana nkuru kwa pona mai wairi ala denzo mai modelo para bikira wana kusepeteka mapapa pa zona ngapapa panyamhita papa. Sim, houve motivos. E dos motivos é que algumas senhoras podiam levar 3 dias, por exemplo, em casa a sofrer antes de conseguir dar parto. E na zona era só elas acompanharem, força, mas isso não era suficiente. E há casos em que partos complicados a senhora já deveria ser carregada em maca para ir na estrada e depois da estrada caçar-se carro para poder chegar no hospital. E às vezes era tarde. Há situações em que ou o bebê acabava morrendo antes do parto por causa da complicação do parto, ou a mãe acabava tendo ferimentos com força do bebê querer sair. Então, quando o programa foi criado, a intenção foi tentar levar essas senhoras o mais cedo possível para as unidades sanitárias, onde tem especialistas, tem parteiras e tem instrumentos para quando haver alguma dificuldade, ou se é para dar um parto em cesariano, por exemplo, naqueles hospitais, naquelas unidades sanitárias, é possível porque as pessoas estão lá mais preparadas do que aqui na comunidade. E depois, elas são 2 matronas e têm 2 mães modelo. O trabalho das mães modelo é acompanhar as crianças malnutridas. Algumas dessas crianças nascem com problemas de malnutrição. Tem outras 2 senhoras que fazem já o trabalho de ensinar as senhoras que têm crianças malnutridas como confeccionar os alimentos que possam melhorar a saúde dessas crianças. Portanto, tem 4 senhoras. Ela com uma outra são matronas e 2 outras são mães modelo. Vene vya buka ifuna kontare ko na 4 vya buka na ku park. Udoneka wa maya nangu kusenza ku park kwa za vifunza mwenemu na kuona ife jati tulikwenda ku hospitali papi pa CC. Atena leo tulikwenda kujudar ko como pana tina saúde ati papi já ili hapa sasa para faz quando
tidakhaninga banco sokola matrabalhadora yamwenemo ife mu comunidade tiri kwendambo mupi tiutendere wimbo mwenemo tikakhala tina malaria na vitani agora zajifunza na kuona já mhinga pinga hospitalini adzaoneka anango mwenemo azungua kufunza timbatende pa zona Nyamhita tenda kasanangula na kwesenkwensi ngaine yarongeni ya usaravali maroi tisanangula wa mai wairi wa fambili wa Nyazimimba wa mai wairi abikire wana kusebeteka wale sina Saudi watuma kwa midiri angaza mamba ikapapezo angazaona utendaho mandari kupi basi kwenye kwa hospitali sawi kupunga ndiko formali kwa taifa ati formali ndi mai Judith na so Paulino na so Pinho atoma ndi Peraja mbabuda kwa Peraja mbabwera eneo na ife na lero tuli kukontali com nani na eneo. O projeto que introduziu isso veio do parque. Portanto, a iniciativa foi do parque em criar esses 2 grupos de mães para assistir esses 2 grupos de pessoas com necessidades específicas, mães grávidas para dar parto e crianças malnutridas. Agora, para pessoas normais, isso tudo porque nesta comunidade não tem unidade sanitária. Mas para pessoas normais que tenham problemas tipo malária, dor de cabeça, dor de barriga e que não sejam grupos sensíveis, recorrem aqui no CEC, no Centro de Educação Comunitária, onde tem um primeiro posto de socorro com enfermeiro. Então, para essas situações que são resolvíveis de forma não muito urgente e tal, então resolvem-se aqui internamente. Mas para senhoras grávidas que têm que dar parto seguro, e para bebês malnutridos que precisam de um cuidado na alimentação, então isso já não é bem com o centro de educação, aliás, com o posto de saúde que está aqui no Centro de Educação Comunitária, é mesmo com o hospital. Então, as pessoas dentro da comunidade que devem velar por isso são essas 2, por isso houve a necessidade de o parque criar 2 senhoras para velarem por senhoras grávidas e 2 senhoras para velarem por meninos malnutridos. E, portanto, foi a Pelágia, depois foi uma senhora chamada Judite e um senhor chamado Pinho, que trouxeram esse programa do parque para esta comunidade e ensinaram essas senhoras como fazer o trabalho delas. Já ano chinchino já quando acabaria com o hospital já acabei com esse já arrependa já quando a data ele fica arrependa já na zeta com esse já kwenye kwa kazetamba kwa coisa kuchida zoja utammanza mama enfermeira já uma enfermeira ela conhece benza mbrança kachichimwa nambo né anaenda hospitali zikuru chiti muno comunidade muno abuda aenda já kwenye sote zagalira kuva masoko. Sim, está a dar sucesso. Já não existem senhoras que estão a dar parto dentro da comunidade. Todas são referidas para a unidade sanitária mais próxima, que está aqui no Pungo, onde tem pessoas mais informadas sobre como tratar desses assuntos. Agora, se lá haver outra complicação de parto, porque tem enfermeiros e enfermeiras, e eles têm contactos para conseguir ambulância e puxar a pessoa para uma outra unidade sanitária ou um hospital mais sofisticado, onde essas pessoas possam ser assistidas a tempo. Portanto, ela acha que está a dar sucesso porque já não existem senhoras que dão parto aqui dentro. Todas têm de ir e a preocupação delas como matronas é esperar ver a senhora quando voltar para ir saudar e saber como foi o parto e se tudo está bem. Que a senhora também já trabalhou no conselho, né, de recursos, no comitê de recursos naturais. Esses trabalhos, eles de alguma forma, eles dialogam ou são trabalhos diferentes? E qual é o trabalho que a senhora faz no comitê? E é um comitê já kuonelela mingazo comunidade mwatu muno zona mwatu muno já kuonelela kuti mbani malando naoneka kuti ashkulidu pa zona ninga pano unango anapisa kwenye moto dikirike manera agoda kuti tipise moto pa comunidade ninga pano pisiza tuma kuita asero nda kuchakirimi nyumba zidakhala zatu za maudzo mnango naza kupisa kwenye moto depois nyumba ya munhu yenda kacha iwe unyakupisa waoneka nta unaenda perezo agora nakuita pisa moto pa zona ngapa precisa toma kuita asero pa nyumba pako munhu temera tepa cha mauro cha bachibese mbuvulira kuti nyumba yako imbikhale papi pakwecha imbani anatema miti dikerekere manera imbani anaenda katakasa dikerekere manera wenewa ndio mbana natea waya wenewa ndio
uma comunidade de mundo, apenas para comitê, para ali para uma frescada, para passar onde batanamba numa frescada a cupi, a parque com onera uma comunidade de mundo, toda com nambana outras venezas. Do basta de papi, ele apa para posto. No comitê, o trabalho não parece dialogar muito com o trabalho de matronas. No comitê, lá e as outras pessoas que trabalham lá velam por aqueles malandros que andam a usar os recursos naturais de qualquer maneira. Cortam, por exemplo, árvores, ou se querem queimar uma porção, não abrem aceiros para quebrar o fogo, só põem fogo de qualquer maneira, ou então entram no parque e caçam os animais. Então, com os fiscais daqui do comitê, que trabalham juntos com os fiscais do parque, todos são olheiros para ver quem são as pessoas que andam a praticar esse uso desenfreado, uso mal feito dos recursos naturais. Então, esse já é o trabalho que ela e as outras pessoas que trabalham no comitê fazem. Controlar o bom uso dos recursos naturais e aqueles que fazem mau uso, então capturar esses e junto com o parque encontrarem solução para corrigir. E a senhora faz um trabalho também de fiscal? Sim. Sim. Só onera basta. Esse Mundo faz quando trabalho. é essa comunidade da voina para nhambita puno. Basta está kuona wensa não nem uma frescar, não só está o dizer essa mbana está crime ningana aí. Akaoneka mundo hene está crime depois ainda kavunza nyagonya kwawa ou mfumo ou chefe wa comunidade. Kutanta mamona mundo ningangana huyo aita assim agora chefe na mfumo ndio anadalizwa mbani ni itaderoko. Wenewa jana dikanika jana tani anakwasa ndio sha kumtonga kuti zvaite iwe zvipazoni ngapano zvatani zvaipa na kuti wensa panya mpita bati da garage tini mafresh kwa kuonelela zona ya trip ino idachepa ino nchidoko maningi maji kuonelela kwa nantu azinje maningi kusi tidakhala ninga wantu akubatana. Há sim diálogo entre o trabalho do Comitê de Gestão de Recursos Naturais de Nhambita e as lideranças tradicionais. Estamos a falar de Régulo, Sapanda e Mfumo. Se os fiscais do comitê capturarem alguém que violou as regras de conduta no uso dos recursos naturais, levam essa pessoa e vão entregar à autoridade tradicional. Pode ser Mfumo, pode ser Sapanda, pode ser Régulo. Então, é a autoridade tradicional que vai julgar a pessoa que foi encontrada a infringir as regras, foi encontrada pelos membros, pelos fiscais do comitê, a infringir as regras do uso dos recursos naturais. Portanto, o comitê, através dos seus fiscais, se apanha um infrator, entrega a liderança tradicional. E a liderança tradicional, por sua vez, vai encontrar mecanismos de como resolver o assunto. Akabata ndi huko ife kuno tinabva masoko como munhu anodzauthalika kwenda huko tinabvanje masoko dakuti ife tegatega pa comunidade pano asati tamona malandu ene maji iwo mkatimo como ndosanya maningi kufamba wanamona iwo mwene munhu anetadaloko wanamona. Como tem dois grupos de fiscais, os fiscais do comitê aqui, que fazem um trabalho dentro da comunidade, e os fiscais do parque, que fazem o trabalho dentro do parque. Há uma comunicação entre eles, inclusive com as lideranças. Há vezes que os fiscais da comunidade, do comitê, não conseguem encontrar o infrator, porque o infrator saiu sem ser visto. E o infrator pode vir a ser capturado dentro com os fiscais do parque. Então, quando isso acontece, depois o parque comunica com a liderança local e com o comitê para explicar que vocês está aqui o vosso elemento, é membro da vossa comunidade e capturamos aqui dentro. Como foi? Então, depois eles procuram sempre articular, comunicar para encontrar os mecanismos para sanar esse problema. Mas há vezes que membros da comunidade conseguem passar sem serem vistos pelos comitês, pelo Comitê de Gestão de Recursos Naturais, e são apanhados já dentro do parque com as coisas que eles cometeram. O trabalho no Comitê de Recursos Naturais também tem
alguma coisa de reflorestamento? Desde dentro da comitê, dentro da coisa, trade, Saração e a fambo, carpintaria e a tani e a fambo. Nele mukavua kuti kuna oferecimento huku so tipata katema misengere para kuna kaikanji munhu chifosa likufia sonali hapa carpintaria chifosa miti munhu likuchepa podia munhu kwenda mboni mupi ali mwabo agora hapa munhu kava munhu asweka kwenda mbonka shao ndi ule mnanga kagwardali yanji matabwa chakagalamba assim jaji kwa guardar mapedaço olezeze chilive tichina projeto. Agora hapa projeto já ya Saração na carpintaria, a sete é como sale. E nem muito tapinda muito onha motosera. Onha, auya maningi ma projeto pana. Da kudzacheka miti ili kutama kulambiso. Galirai, galira kuti tione tunaonela nkatimo masoko tunaonela muno komodata tunafunza tini kuti tikwese kuona banko kadera. Muno hapana munhu akucheka yenzi miti tenepa miti ne kutema munda alusiswa munhu munda kali ya plantari kumsinya na presidente upi usho apitai adzaenda kachisa vevero kupi msinya akabuka kuno kwenda msinya akatirira akaika miti kali kali tipo ibodzi basi kali shafuta na kozo na miti nangu kwanza nkalipi ningayani kalipo tipo machibombo miti kali mwewe era shafuta basi linya zikalibe macha linya padoko basi zatorwa linya zenezo zachekwa mule mkate mwa matsetseti kwende kumusinyao ukana konfuzo macha na maforma agora mitine kanda kafungwa ja mule mkate mwa maforma mule kanda kaipampa chekwa mupi mwenemwa agora desde neo na leo sasa tukachekwa kwa chivevero. Sim, houve reflorestamento numa zona, numa comunidade chamada Musinhá. O regulado é vasto, tem muitas comunidades. Então, em Musinhá houve uma secção que foi muito cortada, árvores, para o fabrico de carvão. Então, o novo presidente do Comitê de Gestão de Recursos Naturais, que substituiu o falecido, uma das atividades que já fez quanto ao reflorestamento foi só em Musinhá. Entretanto, a comunidade sente o desaparecimento de EnviroTrade, porque com o EnviroTrade eles tinham serração e tinha uma carpintaria. Então, com a serração e com a carpintaria, eles tinham acesso a bancos, cadeiras e mesmo em casos de falecimento, podiam fazer caixão. Iam à serração e pediam madeira, depois a carpintaria fazia o caixão e assim realizavam os funerais de forma decente. Agora, quando alguém falece, os funerais são, na sua maior parte, de forma precária. Os corpos são colocados em caixões de bambu e se realiza funeral assim porque não há acesso à madeira. A serração parou e a carpintaria também parou. Quem tem um funeral decente são as pessoas que, por alguma sorte, por alguma razão qualquer, tinham dinheiro guardado. Então, mas para quem não conseguiu guardar, já não tem recurso, desde que a serração e a carpintaria fecharam com a ida do EnviroTrade, tudo está em baixo. Então, quanto ao reflorestamento, só se lembra de um reflorestamento que foi feito em Musinhá, numa secção que sofreu muito abate de árvores para dar espaço ao fabrico de carvão. Nachimwana kuziwa kuti como daronga kuti projeto ina mara te 7 ano agoya dzapera tachimwana kuziwa so wana dakhalali pazona bwana ukhalia kuti tinaonazve nango projeto tichipata mabasa ningayenei agora sati taiona tidakhala tenepa. Ela não sabe as reais causas do fim do projeto EnviroTrade, mas lembra-se claramente que quando o projeto chegou, tinha já anunciado que teria um prazo de 7 anos. No passados 7 anos tudo foi abaixo e a comunidade está de olho já ver, não sabe de onde há de vir o socorro. Se poderá vir do parque ou se poderá vir de uma outra iniciativa, de um outro grupo que venha para a comunidade e consiga reativar o que EnviroTrade já tinha começado por fazer e beneficiava a comunidade. E vocês chegaram a ter um diálogo com o parque para que o parque retomasse essas ações, né, que foram iniciadas pelo EnviroTrade? Ngaba ti khalana phansi ngaba so iwo khana phansi nditenepa como iwo ningatenepa pamako itwarumpeza já pa uyo pasaração trotori amzupinda trotori apo yamako tiri kwarumpeza trotori já ya de boa rusenza já só falta kubvesa kuti
mbala na zaoneka nyakwanisa ku motorista alipo penepo so chimanika por grama já kuti tinaita tini penepo nyasera sawa kwa na chilo ali muno wanya kubata basa penepa nango ali muno wanango akabudambo prumbwe mutwambamba wanya kapende usaka mabasa agora hapa so turugalira iwo nya utongi mana nafunza hiyo ifo comunidade tinai akafika nya utonga akafunza na malidea muna kuti inaoneka projeto anakuisa ngazone comunidade de pronto para conservar o projeto. Não houve assim uma sentada formal com o parque para ver se o parque estaria interessado em tomar as iniciativas que a Envirotrade já tinha começado. Mas ela sabe que recentemente o acampamento onde estava montada a serração e a carpintaria já foi limpo e já tem um trator reparado. E ela tem também plena consciência que muitas das pessoas da comunidade que trabalharam na serração e trabalharam na carpintaria, algumas ainda estão aqui, essas pessoas. Então, o que lhe resta saber é de onde há de vir um projeto ou uma iniciativa para retomar aquilo que já tinha sido iniciado. Mas que haja mão de obra, sim. Parte dessas pessoas que trabalharam ainda estão por aqui. Outras foram para Pung, mas outras ainda estão por aqui. E o trator que ela acha que era da associação também está. E o motorista do trator também está. Só falta é perceber de onde virá a iniciativa para que aquelas coisas que ficaram paradas com a retirada da Envirotrade retomem. O projeto Coso Parque Acadaíta já Acadaíca PT a Penepo já para na Machapa Penepo tudo ora diga na Kutatini pakale mauyo alikusubiara kuita por garama agora dar para parali wana alikulingisira kuti nafunza tini governo kuti tone senza imukeve pono sala sawi trotoli ilibo ikadafatare dinamo agora dinamo yaoneka ipa Penepo motorista ngbamuno janse Penepo ilibo so jifatari hapa ndi kupe ndo kuoneka mbana na kwasa ujiriria na cheka matabwa tani mayoye manisi kuitika faz quando useka ndi patrao na conta tene para useka ndi patrao na kusenza muno na kalira kuti pamwezi ninaitai natambira. A serração e a carpintaria eram, por outro lado, garantia de emprego para essas pessoas que trabalhavam lá. Parece que tudo está, conforme ela confirma, tudo está. Quer dizer, parte dos materiais estão aí, o trator está, o motorista está, e parte dos recursos humanos, as pessoas que manejavam a carpintaria, a serração existem. Mas agora aqui está-se a olhar, a comunidade está à espera, porque são vários atores. O parque é um dos atores, mas o próprio governo também é outro ator. Então não se sabe de onde virá um novo patrão para assumir essa parte, se virá do lado do governo, se virá do lado do parque, já não se sabe. E a comunidade está de olhos abertos para tentar ver se a qualquer momento pode aparecer alguém já autorizado para dar seguimento. É que a senhora também é do conselho da escola. A conselho para a escola banda de maio mnango ali hapo. Na século Antônio Aruco ndo maconselho ababe para a escola banda. Ela não faz parte do conselho de escola. Anga kala kuti pana encontro na conselho da escola de Padusa safika quando acaba sambo tinjai conselho da diga da escola. Quando o conselho de escola tem algumas atividades que envolvem a comunidade, então essas outras pessoas que não são do conselho vão, participam e aproveitam aprender, ouvir as preocupações que o conselho de escola tem. E aqui também tem clube das raparigas? O grupo da rapariga, o alipo a maio rapariga. Ina ndi kali mwenemo grupo rai rapariga 20. Agora tá zabuda já tá zasana nkuru kuti budane ku grupo lipi rapariga ndokone kupi uma motrona. Agora zasala grupo lapi uma madinya nango quase 10. Do asala ku grupo la kuonera amayo madiri wana adoko já para rapariga. Anango 10 anango apera ubudambo. O grupo das madrinhas das raparigas era composto por 20 madrinhas. Ela era uma das madrinhas. Mas depois apareceu uma turma do parque a informar que aquele grupo não poderia ter 20. Então 10 saíram
para integrar outros programas, como é o caso dela. E lá ficaram as 10. Então, desde que ela saiu do grupo das raparigas, entrou no outro grupo, começou também a se preocupar mais com as novas responsabilidades. E nessas novas responsabilidades da senhora como matrona, a senhora ainda tem muitas meninas novas que estão grávidas dentro do grupo que a senhora acompanha? Ngabe sote tisagumana waluno pa escola. Tinatuma kuona idadi waluno isavunza mai wako tinampodi kubanyilisa wana chidachepa. Wasiene wana ende kushkola wamalise escola. Iyo wakamaliza escola wana dimkambanyilisa mwana sata ita idade. Dinyo lachi nazapate basa pa escola bali na kurusu yachi nafunza iye. Na yana nafuna kuja imo na nkamwene hii inachepa. Agora ngafunza mwana escola ngamalisa. Munaja te kwenda na kwenda. Chilipo chinadzone mai chilipo chinadzone papa utai kwenda mbele. Agora mukachingiza kwa banyilisa wana. Mukabanyilisa sedo. Panango mwana kubanyilisa mwe kuzogumana mamuna kweneko. Munango sata shika idadi. Alikudwara. Alikufa. Imbora kumona mwanaye aita wodzo wetu anoza seti ano kwenda kamkandisa paranyamento. Iya chitani achifunza na paranyamento achi kuti akajuntana na mamuna kushkola kwacha kwa konde utora gravida akwalise kumalisa escola. Ndiyo msafambe femo diacha safambe na dia ipi na malivula kona na basa lingaipi alene. Monitora de forma indireta. Por exemplo, quando estão aqui na escola, quando visitam as escolas, não é? Então aproveitam ver as meninas que têm mais ou menos idade de risco desses casamentos precoces. 12, 13, 14 anos mais ou menos por aí para cima. E aproveitam ir para as casas dessas meninas, sensibilizar os pais encarregados de educação para manter a menina na escola e evitar casamentos prematuros. Em caso de meninas com 17 ou 18 anos, uma idade com muito potencial para abandonar, então, para evitar guerras entre a menina, os pais, os grupos diferentes, então aconselham os pais a levar a menina para fazer planeamento. Então a menina vai ao hospital e leva o planeamento para evitar gravidez. E dali, se ela tiver, por exemplo, um amigo, uma amiga lá na escola, sobretudo amigo na escola, ela já não vai ficar grávida porque já fez o planeamento. Pelo menos isso permite adiar casamentos prematuros. Kalipo wanangu wasikola pana wagrosa maa kwenda kuvira ja. Wanangu abuka pano enda kuvira waikwa planeamento. Alikufunza na lelo kweneko. Anaya aparanti yache ya. Kuti shkola yende kupi, aende akamalisa, azaligese pai wachi na mai wachi. Akuti akona kasika utora mimba. Agora angakonda kuikisa ichi, angakwata mimba. Ndipuru juju, iwe pai waita maningi gasto na mai. Agora iya rubana mimba, nkuza kutulira, hapana vinaita iye. Panango nkubala mimba mwana yumbako. Iya alipenda na mamuna ache, agora panango mwana anazafa, waganyari ipenepa. So kwa ikisa aparanti basi kuti aende kumbele. Mala naita idadi, kwendesa. Uwe kwa ngumana mnango achingiza banyirisa mwanache. Sedo mnango sabanyiri kwa na 12 ano. Banyiri kwa wana. Tika ngumana ifeni, mnafamba ifeni. Tinacheza na sakaratari. Sakaratari, chef, mfumu, ateka shika kuna lego. Mbabuda ninga ife pano na nyape. Ipoje tinaenda tepa nyumba eneo. Kwenda kaona ndupi mwana ogumane mwe pano ndu huyu. Kuvunjiswa mai wache, pai wache. Mwana nuya banyiri kwa si. Alipia kapingasa na 12 ano, na 13 ano. Tangwanje machingiza kumbanyirisa. Iye pakati bana yepa pa escola, mambanyisa tangwanje. Na seketa sababu tano munye mai ngabe. Siani mwana afunza escola. Panangu iye mai asahirinza. Kanyaye kushupa maninga na ife pano. Asahirinza mhete ili kupasajwe nkamwene ule asikunduka sekene kunango mwanacha aende kupi, aende kushkola. Ndio mabasa da família ife. Também trabalha em coordenação com a APES. A APES são agentes polivalentes elementares de saúde. Um outro grupo que está baseado na comunidade e tem a missão de monitorar a saúde preventiva. E quando descobrem que tem uma menina, por exemplo, com 12 ou 13 anos e já está casada,
Então, este grupo de mães, os APs, etc., vão todos para aquela casa e sensibilizam os pais para devolver a menina para casa e deixarem ela estudar e atingir a idade de casamento. E explicam as vantagens. Uma delas é que o genro, o rapaz ou o senhor que for a casar a menina, dá algum dinheiro, sim. Mas se a menina estudar e formar-se, ela traz mais dinheiro em casa. E ganha por muitas vezes e não uma vez um dinheiro que um genro deu uma vez e só. Então, dentro desse trabalho em conjunto, em coordenação com os outros segmentos da comunidade, como os APs e as mães, modelo, etc., há casos em que, quando chega a uma casa onde uma menina foi mandada casar com idade, foi autorizada a casar com idade menor, depois da sensibilização, e porque os pais têm medo de represálias, de irem para as autoridades, para o secretário, para um fumo, para o sapanda e para o régulo e ser julgado e ter muitas complicações. Então, há momentos em que aquela família acaba devolvendo o dinheiro ao jovem ou ao senhor que casou a menina e pede a menina de volta. Só assim, então, é que os pais sentem-se mais em paz, porque estarão sempre a ser incomodados com diferentes grupos e hão de ir lá perguntar por que mandou casar menina quando a idade ainda é muito menor. O que mudou? Ndilikuona vile kumodalidi nakuti mavevero akaita ife tempo yapindani nendi ushibwa chinchino vile kumodali tili bofa shikonta vense hapana chilikuona ife chamalo nkhaya wana likufunza angaganyali pano wana likunaposa bidada tukenda kamalisa shikola kuvira pana mnango asala alikutera mbomu zache iwe baya wakona chungwendana na kulima basi unampeshkata basi mwana wako aende kumbele mangwana za kupeza aje tuli kuvevera na shubweneta costumari. Ela nota mudanças em vários sentidos e sobretudo na área da educação, onde há agora insistência que as crianças tenham mais tempo na escola, estudem mais e quando passam de classes possíveis aqui possam ir para outros lugares onde podem continuar a estudar, enquanto os pais estão cá a trabalhar na terra, na agricultura, para conseguirem alimentos e sustentarem as suas famílias e aquelas crianças que estão em outros lugares a estudar. Então, e ela sabe que esse é um trabalho que é da responsabilidade dos pais. Fazer com que as crianças estudem e suportar esse estudo. Porque depois, quando essas crianças terminam os estudos, acabam as formações, voltam, já o tipo de vida que levam é diferente do tipo de vida que os pais vinham levando. Mule mwana na msoro wache anajudali ningatenepa hapa kufunza mwana urapariga nango safunza cha wachibesi chaji doza ngabwela pa nyumba mvunze parapalale sedi uende kupi uende shikola alikwenda pontho kupi kushikola uyo nanda mchamo nditenepa jalo kasika kudziwa wanaja mashtudu auku pano wana kufunza dege ife kale atizikana papa katiti sabutu bache ninga wana chinchino wantu adzindikira maningi wana kufunza ne mwana kamvuna pasabasa maita basa navoti ndakwenda shikola ine mangwamba kunipa sabutu ninga wangu mwana atakwanga kwene ine basa nimvunza we mama animalinde fo ndende kula parika ninga kotoka nikama kuja ndende shikola iwe ndade nkacha longa natadi batu matematika weka kuti ya adakwenda kushikola mwanangu adakwenda kushasuka maparato tsaira kwana ulache kwenda kula parika angabuka kula parika iwe jago mwana waita chintu pa moto pa bikenzimo walike aende kupi kama sitaponi kushikola jatu kuzona jazwana zatuzo zili kumodala kule na usola kufea meja kumodala ana usola mbatalazado nditenepo. Há mudanças e sobretudo na mesma área da educação. Agora há muitos outros programas que fazem com que as crianças estudem de manhã à tarde. Se de manhã vão para um estudo formal, à tarde vão para o informal, ou vice-versa. Portanto, está-se a falar de programa de promotores já. Então, há casos, exemplo da filha dela mesmo, que quando vem estudar no tempo formal, volta para casa, a mãe talvez encontre a mãe já está com fogo aceso para confeccionar alimentos,
Mas a criança já não pode fazer muito trabalho, porque depois de comer tem que voltar para um ensino informal ou vice-versa. Então tem mais tempo na escola do que no tempo dela e portanto tem mais oportunidade de estudar agora do que também no tempo dela, que não podiam estudar muito, sim. Então, para a criança que tiver cabeça, aprende mais depressa porque tem muitas oportunidades para aprender agora do que naquele tempo. E pono na vinango Joana vidoko vinango vina 5 ningamchunga hiyo kana kamiza ushibako ako Joana hizo vilikwenda escolinha já chinchina vile na começar chaka chino já mas vikafika pa nyumba pache munhu afundisa mai wache Joana zvinezvi unazvipa pa escola hapo na alikudziwa já zvinango Joana zvinasofeo zvirikudziwa agora vanadzaite kuti aende escola ningana umu adziwa zvinango kupi kuscolinha. Agora já antes chinchino wense como dada comerwa maninga na Joana zvinezvi zviri boa zvapa zvatu zvitoma kudziwa kuscolinha segundo zvienda kuscola kabuda kuscola zvirikwenda kupi kora pariga kudziwa. Então, estava a dar exemplo de menino que está com camisa, então, já está na pré-escola. Introduziu-se o programa de pré-escola. E algumas dessas crianças de tenra idade que estão na pré-escola já estão a começar a aprender alguma coisa na pré-escola mesmo. E a comunidade está contente com isso e espera que com este pequeno aproveitamento que essas crianças estão a ter já na pré-escola, quando for a vez de vir para a escola, já virão muito mais informadas e mais atentas para aprender do que se não tivessem passado por pré-escola. E assim, quando saírem da pré-escola para esta escola e quando saírem daqui para o clube de raparigas, elas já têm muito convívio com material escolar e já aprendem com mais facilidade. Acha que ainda precisa melhorar aqui na comunidade da senhora? Faz conta hapana chintu chakuipa zvense zviri kuitika ngapa comunidade zviri pano tiri kuzviona zviri boa anda tiri kukumbira pono kuti ngazvitimizirike basi kuti zvikhale zvichinje zvinango zvikhale boa na ife tingachiburukomerwa ife zvina zviscolinha escola kula paliga ndi dene kuti wana kuadukale nachibofamba ife mzona mai matrona mai modelo tikuona já mdziko mwathu mwe muruchinjika já wanhu vari kupenya kakhala tenepa já adzaona já apa china munhu achagonazvo já tikudziwa kuti nkhupi kuxipitali nkhupi kuxikola nkhupi kuxikolinha nkhupi kula paliga. Ela acha que o melhor seria a manutenção desses vários programas, escolinha, pré-escola, escola, clube de raparigas, matronas, mais modelos, promotores, que esses programas continuem e se expandam cada vez mais, porque permite que as crianças tenham mais um desenvolvimento rápido, desenvolvimento psíquico muito mais rápido do que os adultos, e os adultos estão contentes com esse tipo de atividade, esse tipo de intervenção. São vários programas ao mesmo tempo, cada programa com um certo foco, mas no final do dia todos esses programas concorrem para melhorar a comunidade e melhorar as crianças. E o que significa para a senhora ser aqui de Inhambita? Ali boa. Tiri kumona ali boa já, boa mesmo. Se eu chego, não mandiva andalanga, se eu chego ninga wakare kai. Ninga wakare papai watu azika atifundisa maningi so kati mkuchatini maiwele. Mas chinchilo tiri kuona já tiri very boa. Sechai. Está muito feliz com Inhambita agora do que no tempo dela. No tempo dela, Inhambita não tinha muitas oportunidades. Mas agora há muitas oportunidades e ela está contente com isso. Pelo menos vê e sabe que essas crianças vão ter um futuro diferente do futuro que ela tem agora.